Hello, everybody. Good evening. How are you? Fine? Guys, na aula de hoje, a gente vai começar corrigindo os exercícios da semana passada a respeito do verbo to be in the present tense, ok? Então, no presente, né, que é o am, are e is, ok? Então, o primeiro exercício da homework era frases para vocês completarem justamente com are, am, or is, ok? Então, do 1 ao 9, do 1 ao 9, vocês vão poder formar frases tanto na afirmativa quanto na negativa. Para os dois dão certos, ok? Então, vocês vão poder usar o are not, o is not, o I'm not, ok? E o are, am e is normal. Então, the first, number 1. The buses are green. Or the buses aren't green. Por que are? Buses está no plural. No plural, é o plural de bus, ok? E vocês podem usar tanto are quanto aren't, ok? Então, pode ser os ônibus são verdes ou os ônibus não são verdes, ok? Number 2. People are happy today. People aren't happy today. Pessoas são felizes hoje, pessoas não são felizes hoje, ok? Ou não estão felizes hoje. Então, people, plural, tá? Lembram que person, quando eu quero falar uma pessoa, eu falo person, não falo one people, ok? Don't exist. People é sempre mais de duas ou mais pessoas, né? Em plural. Se eu quero falar apenas de uma pessoa, eu uso person, ok? Então, are ou aren't, ok? Number 3, their friend is happy today. Their friend isn't happy today. Because their, lembra que é pronome possessivo, né? O amigo dele, né? Deles, no caso, o amigo deles, no caso, está no plural, o deles, né? But friend is in the singular, ok? Então, friend, a gente está falando do amigo deles. O amigo deles está feliz hoje, ok? Ou o amigo deles não está feliz hoje. Então, é singular. Is or isn't, ok? Number 4, I'm a teacher ou I'm not a teacher, ok? Eu sou uma professora ou eu não sou uma professora. Number 5, you are students or you aren't students. Vocês são estudantes ou vocês não são estudantes, ok? Number 6, he is well. He is well ou he isn't well. Ou just he's well. He's well. É a forma contraída do is, ok? He's well ou he isn't well. Então, ele está bem, ele não está bem, ok? Singular is, ok? The men are young. The men aren't young. Number 7. Sorry. The men are young. The men aren't young. Porque men, com a letter I, na letra E, é homens no plural. Então, nesse caso, usamos are, or aren't, ok? Number 8, the man is young. The man isn't young. Nesse caso, man está no singular, então is or isn't. People are sad. People aren't sad, ok? Pessoas estão tristes. Pessoas não estão tristes. No plural, então are, aren't. E a number 10, na verdade, ela é um peguinha, porque se vocês prestarem atenção, pay attention, a palavra arrived, lá no final, ela está no passado. Então, essa frase é uma question e ela está no passado. E o passado, verbo to be in past tense,
nós vamos aprender na aula de hoje. Então, foi só um peguinha para ver se vocês estavam atentos aí, né? E se vocês conhecem os verbos no passado. Depois a gente também vai estudar, quando a gente for estudar Simple Past, tá? Dos verbos no passado. E neste caso, como a gente está falando, the man when the police arrived é plural. Man com a letra I são homens. Então, a gente vai usar o were, que a gente vai aprender hoje na aula. Então, a gente usa o was ou were quando a gente quer falar o verbo to be no passado. Nesse caso, como é plural, né? Os homens. Então, a gente usa o were. Então, fica where were the men when the police arrived? Onde estavam os homens quando a polícia chegou, ok? Então, essa foi só um peguinha para ver se vocês estavam atentos. E a gente vai ver hoje, né, o verbo to be in the past tense. A questão número 2, ela era da Unifor, Ceará, 2006, né? Ela é um textinho um pouquinho científico, falando de uma doença, né? Feline asthma, a new disease. Disease é doença, tá? In the singular. Então, aqui na question, ele tá pedindo para completar com o to be, que tá entre ali, feline asthma, o verbo to be, a new disease. Já sabemos que disease é doença e está no singular. Então, a gente já pode desconsiderar a letter B e a letter D, porque are e aren't não vão se encaixar ali. Então, nessa frase, né, a gente só precisa saber se vai ser feline asthma is or isn't. Para isso, a gente vai ter que terminar de ler o parágrafo ali. Eu vou falar ele interpretado já para vocês, para ver se vocês também conseguiram ter essa interpretação. Então, ele está falando que a asma felina é ou não é uma nova doença. E a próxima frase já dá a resposta, que fala que a primeira descoberta na literatura científica foi há mais de 90 anos atrás. Então, ali já desmente, né, já fala que ela não é uma doença nova. Ela pode ser até uma doença recente em relação à idade que a Terra tem, né? Porque considerando os bilhões de anos, é uma nova doença, é uma recente doença. Mas como é um artigo científico que falar que a doença não acabou de ser descoberta, então ela não é nova, assim como o coronavírus, ela é um pouquinho já faz alguns anos, né, que ela foi descoberta, então ela não é nova, assim, exclusiva. Ela é uma doença que já tem as primeiras descobertas há mais de 90 anos atrás. Então, eu vou usar feline asthma isn't a new disease, ok? Letter C. Então, gente, mais uma questão que vocês viram que não precisei ler o texto inteiro, não precisei saber o que o resto do texto está falando, e somente o primeiro parágrafo já deu a resposta da questão. It's very simple, só basta a gente entender a estrutura, né, do verbo to be, como eu expliquei. Sorry, the dog. E a gente montar isso e ir eliminando, certo? Então, eu só usei basicamente o primeiro parágrafo. Na verdade, usei as duas primeiras linhas, porque até ali onde fala more than 90 years ago, ok? Então, ali para mim já responde que foi descoberta há mais de 90 anos atrás. Então, já responde que ela não é uma nova doença. E sim, não é uma nova doença. Então, a gente vai usar o isn't, letter C. E como eu falei, a aula de hoje, vamos ver o verbo to be in the past tense. Então, na afirmativa, né, eu vou ter o was e o weren't, e o were. Was e o were, ok? Então, in affirmative tense, I was happy, he was hungry, she was a nurse, it was big, we were early, you were at school, they were quiet. Então, eu era feliz, né? Estava ou era. Ele estava com fome, ou estava faminto. Ela era uma enfermeira, né? A coisa, no caso, né? Ele era grande.
está se referindo a alguma coisa que era grande. Nós estávamos adiantados. Vocês estavam na escola e eles estavam quietos, ok? Então, very simple, ok? Just that, was ou were, quando eu quero falar era ou estava, ok? In the negative tense, eu vou usar o was not e o weren't not, que na verdade vai ser weren't ou wasn't, ok? Lembra da forma contraída, que vai ser bem mais comum a gente escutar, wasn't ou weren't. E normalmente na escrita também vem na forma contraída. Então, I wasn't sad, he wasn't thirsty, she wasn't a teacher, it wasn't small, we weren't late, we weren't at home, they weren't a noise. Noise, ok? Então, eu não estava triste, ele não estava com sede, ela não era uma professora, a coisa, no caso, não era pequeno, nós não estávamos atrasados, vocês não estavam em casa e eles não estavam barulhentos, né, fazendo barulho, certo? Então, em negative, eu só vou acrescentar o not. Se eu escrever I was not sad, I was not sad, ok, no problem. É que já vem a forma contraída porque é o que vocês vão mais encontrar. I wasn't sad, ok? Ou we weren't late, ou we were not late. No problem, but vocês sempre vão encontrar mais a forma contraída, então we weren't late, ok? In the questions, ok? Interrogative tense. Eu vou pegar a afirmativa, a frase na afirmativa, e eu vou inverter o verb com o subject. Então, o verb to be, ele vai vir antes do subject e depois do complement. O complemento da frase, o objeto da frase, ok? Então, em the affirmative tense, eu tenho they were happy, ou she was rich. Em the interrogative, eu vou ter were they happy? Were they happy? Ou was she rich? Was she rich? Ok? E lembra que eu comentei no verbo to be que nós temos a short answer, que é a resposta curta, aquela resposta que eu dou, né? E não vou me justificar. Então, aqui também a gente vai ter. E vai ser, lembra que no verbo to be eu falava, are you okay? Yes, I am. Ou yes, I'm not. Ou no, I'm not. Ok? Então, lembra lá no present tense, no verbo to be, que eu podia falar, are you okay? Yes, I am. No, I am not. I'm not. Ok? Então, aqui, na question, eu também, do past tense do verbo to be, eu também vou ter a short answer, que é a resposta curta. Então, eu posso falar, were they happy? Yes, they were. No, they weren't. Ok? Ou, was she rich? Was she rich? Yes, she was. No, she wasn't. Então, eles eram felizes? Sim, eles eram, né? No caso, they were, eles acrescentam, não para não repetir o rap, no caso, e também para ficar uma coisa bem amigável, porque se vocês respondem só yes or no, or no, né, eles sentem que é uma forma um pouco agressiva, principalmente os americanos. Então, eles colocam yes, they were, no, they weren't, ok? E para was she rich, mesma coisa, ela era rica? Yes, she was. No, she wasn't. Ok? E aí, quando a gente tem as WH words, ou WH questions, que vem palavrinhas com W e H no começo, que é where,
why, when, who, ok? Então, quando eu tenho essas palavrinhas, elas sempre vão vir no começo. A forma invertida vai continuar. O verb vai vir antes do subject. E a WH question, ela vai vir antes do verb. Então, vai vir a WH word, o verb, o subject e o complement, ok? Então, tem aqui a formulinha para vocês estudarem essa estrutura de pergunta. Né? Normalmente, muitas perguntas em vestibular vão vir dessa forma, como a WH question, né? With, where, when, why, principalmente why e when, né? Que é quando e por quê. Então, prestem muita atenção nessa estrutura que vocês não vão errar. Então, examples. Why was he angry? Why was he angry? Where were you yesterday? Where were you yesterday? When was she nervous? When was she nervous? Who were those people? Who were those people? Então, por que ele estava bravo, furioso, nervoso, né? A segunda é onde eles estavam, onde vocês estavam ontem, que o were significa que o you é vocês, né? Então tá no plural. Lembra que o was singular, were plural, ok? Então, no caso, onde vocês estavam ontem, né? Yesterday. Quando ela estava nervosa? Quando que ela ficou nervosa, né? E a outra é quem são essas pessoas? Quem eram essas pessoas, aquelas pessoas, ok? Those people. Quem era? Lembra que está no passado. Ok? Então, esse é a estrutura do verb to be in the past tense. No secret, no problem. It's very simple. Então, aqui é para fechar o verb to be. Na próxima aula a gente vai ver o simple present, né? Depois simple past, present continuous, past continuous e futuro com will e going to, ok? E aí, se der tempo, eu falo um pouquinho dos modal verbs, que eles aparecem bastante. E aí eu vejo se eu faço algum complemento, cada aulinha agora eu falo de um modal verb, ok? E temos homework. It's very simple. Para completar também as frases. Agora vocês vão completar com todos os verbos to be que a gente aprendeu, tanto present quanto past, ok? Então vocês vão completar com am, is, are, was e were, ok? Então são 10 frases que vocês vão completar com um desses verbos, ok? Presta bem atenção na estrutura, que ela vai dar dica, né, de qual tempo que está falando, se está no passado ou se está no presente, ok? E a segunda é uma questão da Mackenzie, São Paulo, de 2013. É um textinho um pouquinho grande, mas ele é um texto bem simples. Ele é bem... dá para entender o foco dele, o tema principal dele. As palavras que ele usa é bem simples. Não é um texto muito, assim, elaborado em quesitos de words, né? Palavras difíceis. Tem bastante palavras que a gente consegue identificar de cara. Então, o exercício é vocês me falarem qual é o tema central, tá, do texto, me mandem. Não precisa traduzir, não precisa ficar quebrando a cabeça. Também vai ser em cima de uma frase do texto, né, que ele pede para analisar a frase. They rejoice in their many blessings. Então, vai procurar aqui no texto onde está essa frase. E ele quer saber o que é que o verb to rejoice significa neste contexto. Então, vai ter que dar uma entendida, né? Depois eu vou pegar as palavras mais difíceis desse texto, passar o significado para vocês. Lembrando que, se vocês não entenderem alguma coisa, não procurem no Google Tradutor. Vão no Cambridge Dictionary, ok? Que é muito melhor, ele vai dar a definição lá para vocês em inglês e tem o significado dela em português também.
Só que quando vocês começam a pegar a descrição em inglês, vocês começam a entender melhor como que aquela palavra funciona em inglês. Então, a gente vai tendo um contato mais direto do que o Google Tradutor, que ele só dá ali e às vezes nem sempre se encaixa naquela frase. No Cambridge Dictionary, ele já tem, né, exemplos com aquela palavra. Então, às vezes se encaixa em uma outra situação que talvez o Google Tradutor não te dê, né, esse significado. E aqui, uma dica é que tem a ver com o verbo to be, óbvio, é uma questão de verbo to be. Então, analisando ali, nem vou dar muita dica, senão já vou dar resposta. Mas é basicamente isso, gente. O verbo to be, ele é very simple, né? E então fica isso. Bye bye, guys. Até a próxima aula. See ya. E eu espero que vocês me mandem aí os exercícios, tá? Bye bye!